No dia que este vídeo está sendo publicado, estamos no mês de setembro, quando acontece uma das campanhas mais importantes para a saúde mental, o Setembro Amarelo. Essa é uma campanha de prevenção do suicídio. E se você acha que não precisa saber sobre isso ou que é um tema indigesto, te peço para me acompanhar até o final aqui nesse vídeo, porque vamos jogar luz para uma compreensão de alguns aspectos essenciais desse tema. E você vai aprender por que todos nós precisamos ter uma visão realista e sensível sobre o suicídio. Olá, eu sou o Dr. Tiago Bezerril, médico psiquiatra, e aqui eu te ajudo a entender melhor sobre psiquiatria e saúde mental. Se você gosta de vídeos como esse, já dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. Esse vídeo eu vou fazer no formato de questões. Tanto para você testar um pouco dos seus conhecimentos, o que você já sabe sobre esse tema, mas também com uma forma de destacar realmente alguns aspectos essenciais. Vai ficar bem interessante. Preste atenção aqui agora essa primeira questão. Verdadeiro ou falso? Apesar do grande impacto emocional que o suicídio causa na vida das pessoas envolvidas com o suicida, essa não é uma das maiores causas de morte no mundo. E aí, o que é que você acha? Isso é verdade ou não é verdade? E a resposta é falso. Porque o suicídio, ele já é, entre os mais jovens, isso ganha um tom de maior dramaticidade, de você imaginar pessoas jovens de 15 a 30 anos, o impacto que causa uma pessoa dessa morrer por suicídio. Mas entre os mais jovens, de 15 a 30 anos do mundo, o suicídio já é a quarta maior causa de morte. Então é algo muito relevante. Né? Os números de suicídio eles chegam a assustar. E quando a gente pensa nos impactos que o suicídio causa, né? Em toda a influência, a rede de problemas que acontecem depois de um caso de suicídio, nas pessoas envolvidas, na família, isso ganha uma proporção absurda. Então, sim, o suicídio é uma causa de morte importante no mundo hoje em dia e por isso mesmo precisa ser alvo de atenção tanto de políticas públicas como de toda a sociedade, de forma que possamos identificar e prevenir melhor esse tipo de situação. Segunda questão, verdadeiro ou falso? Preste atenção. Quase todas as pessoas que cometem suicídio sofrem com algum transtorno mental, formalmente diagnosticado ou não. E aí? Isso está certo ou está errado? E a resposta aqui é verdadeiro. Esse é um aspecto muito importante que nos faz pensar até em formas de prevenção, porque realmente quase todas as pessoas que cometem suicídio sofriam de algum transtorno mental, que muitas vezes podiam estar acompanhadas, tratadas, né? Isso pode acontecer também, mas muitas dessas pessoas não estavam muito bem acompanhadas, bem tratadas em relação a seus problemas mentais. Muitas pessoas nem sabiam que tinham um transtorno mental, entram num processo de sofrimento, desregulação, de disfunção e acabam cometendo suicídio. Então esse é um aspecto relevante. Quando a gente vai olhar para dentro dos transtornos mentais, o mais frequente são os transtornos de humor, né? Especialmente os estados depressivos. Mas também esquizofrenia, né? É um transtorno que aumenta muito o risco de suicídio. Transtornos por uso de substâncias, dependências químicas também aumentam bastante. E vários outros transtornos mentais também são fatores de risco importantes para suicídio. Agora uma questão de múltipla escolha, presta bem atenção. Do que está descrito a seguir, qual o aspecto psicológico muito frequentemente encontrado no indivíduo que comete suicídio? Vou dar 3 opções aqui. Letra A, alto grau de certeza que não quer mais viver. Letra B, certeza que será perdoado por Deus porque já está sofrendo muito e não aguenta mais viver. Letra C, ambivalência, isto é, apresenta oscilação entre o desejo de viver e o desejo de morrer. E aí, qual é a resposta correta? E a resposta correta é a letra C, ambivalência. Vamos ver ponto a ponto. Alto grau de certeza que não quer mais viver. Isso não é verdade, porque o suicida, o que mais ele deseja, na verdade, é aliviar o seu sofrimento. Não é a morte propriamente. Então, na verdade, ele não tem certeza, mesmo aquele que faz um planejamento do ato, né? Muitas vezes ele não tem certeza, ele vive justamente a ambivalência, que é a letra C. A ambivalência é um aspecto central no suicídio e é uma das coisas que a gente analisa aqui do ponto de vista profissional para tentar intervir no indivíduo que está com desejo de suicídio, tentar reforçar a parte do querer viver, né? Então existe um lado
um lado, digamos, saudável do indivíduo que quer viver e um lado adoecido desse indivíduo que quer morrer, que quer a destruição. Então, essa ambivalência muitas vezes é levada até o último momento do ato suicida propriamente. E é uma coisa que a família e os profissionais precisam estar muito atentos. Agora, olha essa letra B aí. Ó. Certeza que será perdoado por Deus porque já está sofrendo muito e não aguenta mais viver. Esse aspecto aqui, na verdade, assim, primeiro que o aspecto de religiosidade e espiritualidade é bem interessante quando a gente está falando de suicídio, mas o indivíduo, quando ele está já pensando no ato suicida, planejando, quando ele está tentando o ato, se ele era religioso, muitas vezes a fé dele, os aspectos de espiritualidade estão muito enfraquecidos nesse momento e parte desses indivíduos não tinham identificação religiosa, identificação de espiritualidade. Então, na verdade, essa questão de Deus ela não entra muito fortemente ali já no ato propriamente. A religiosidade, quando o indivíduo tem uma crença num Deus, muitas vezes é um fator de proteção como um freio, né? Tipo assim, a coisa isso não é bem visto aos olhos de Deus, isso é um pecado grave, né? Muitas vezes funciona como um freio importante ali no curto prazo para o indivíduo não ir adiante. Mas o indivíduo que já está no ato suicida propriamente, ele realmente não leva muito em consideração essas questões relacionadas a Deus e lembrar que nem todos comungam aí de alguma crença religiosa. Nesse aspecto, quando a gente está avaliando os pormenores psicológicos do indivíduo, existem três, digamos assim, três sentimentos muito comuns no indivíduo que está com uma ideação suicida, com desejo suicida, três sentimentos que acabam empurrando ele para o suicídio. Ele fica oscilando entre esses três sentimentos. É o sentimento do intolerável, do inescapável e do interminável. Perceba, o intolerável, o indivíduo, ele realmente acredita e sente que não vai suportar o que ele está passando, né? Os sintomas depressivos, os problemas da vida dele, ele acredita, né? Ele sente isso. Inescapável porque ele sente que ele não tem saída, que aquele problema não tem saída, não tem solução, a sensação de estar sem escapatória, uma sensação muito desagradável. E do interminável é a sensação, o sentimento, as ideias de que aquilo não vai ter fim, de que aquele sofrimento que ele está vivendo vai ser eterno. E percebam que esses três aspectos são distorções cognitivas e no processamento emocional. Porque se tem uma coisa que a gente aprende com a vida, com a nossa própria experiência, é que não existe nenhum mal, nenhum sofrimento que dure para sempre. E quando o indivíduo está adoecido, pensando em suicídio, ele perde a capacidade de ter esse discernimento. Aquele sofrimento que ele está passando, ele entende como infinito, como sem solução. E é essa distorção que a gente precisa atuar no processo terapêutico, né? Porque quando o indivíduo consegue fazer um tratamento, consegue melhorar seu estado mental, ele mesmo, né? Eu escuto muito esse relato de pessoas que já viveram situações muito difíceis, depressões graves, né? Já tentaram até suicídio e felizmente não conseguiram o desfecho pior, que eles relatam isso. Nossa, é incrível quando a gente está pensando em morte, pensando em morrer, como é diferente do como eu estou pensando hoje, né? Tipo assim, que bom que não deu certo, né? Que, tipo assim, a mente do indivíduo muda radicalmente, né? Ele mesmo se surpreende como, né, a forma dele enxergar o mundo é influenciado pelo humor, pelo estado emocional, que eu sempre coloco aqui. O estado emocional influencia decisivamente, o humor influencia terrivelmente a forma como enxergamos a vida e a gente precisa levar em consideração isso quando está tomando algumas decisões. Questão 4, mais uma de múltipla escolha. Dos listados a seguir, qual não é fator de proteção para o suicídio? Letra A, nível elevado de espiritualidade e religiosidade. Letra B, ter TDAH ou autismo. Letra C, suporte familiar, ter um bom suporte familiar. E aí, qual dessas três não é um fator de proteção para o suicídio? A resposta certa, letra B. Vamos olhar para as outras duas que não estão corretas. Na letra A fala nível elevado de espiritualidade e religiosidade. Isso aqui é justamente um fator de proteção, né? Isso já está muito bem elucidado por inúmeros estudos estatísticos que os indivíduos que têm um nível elevado de espiritualidade e religiosidade, existem até formas de medir isso, realmente eles têm uma chance menor de tentar suicídio, inclusive de ter um adoecimento mental, né? Espiritualidade e religiosidade, especialmente espiritualidade, não está muito claro aí a dimensão de cada um, é um fator de proteção importante, é um fator de bem-estar e de saúde mental.
Suporte familiar. Suporte familiar é muito importante, é um fator de proteção. Muitas vezes é uma das coisas que faz muita diferença entre o indivíduo cometer suicídio e não cometer. A família está junto, tomar as providências necessárias em relação ao tratamento, né? O indivíduo que não está querendo tratar, desistiu da vida, né? Enfim, de ter alguém, de ter um suporte social, isso é muito importante. E por que ter TDAH ou autismo é fator de risco para suicídio? Porque aqui nós estamos falando de transtornos de neurodesenvolvimento que interferem muito, podem interferir muito, interferem com o funcionamento do indivíduo, com a autoestima, com o sentimento de autoeficácia. Então, pessoas com TDAH, pessoas com autismo têm um risco maior de desenvolver outros transtornos mentais, incluindo transtorno de humor, e por consequência, não só por isso, mas por consequência disso também, tem um maior risco de suicídio, né? Existe um aumento documentado, estatístico, né? De algumas vezes, né, pessoas com autismo, com TDAH, têm algumas vezes mais chance de suicídio, né, de morrer de suicídio, do que pessoas que não tenham esse transtorno. Questão número 5, verdadeiro ou falso? Preste atenção aí, ó. Ter apresentado tentativa prévia de suicídio é um dos fatores de risco mais importantes para uma nova tentativa. E aí, verdadeiro ou falso? Isso aqui é verdadeiro e é um aspecto de grande importância que a gente precisa se atentar, porque tentativa prévia de suicídio é um dos fatores de risco mais importantes, mais impactantes para uma nova tentativa. É uma das coisas que a gente sempre precisa atentar e não à toa está no nosso script, no nosso checklist, quando a gente está avaliando o indivíduo em risco de suicídio, de realmente questionar o passado dele. Já houve tentativa, como é que foi, o que aconteceu, e a família precisa estar atenta a isso, né? Então o indivíduo que já tentou, ele tem uma chance muito maior de tentar novamente do que uma pessoa que nunca tentou. E aqui eu apresento para vocês alguns fatores de risco para suicídio já bem documentados, né? Fatores de risco importantes, que tentativa prévia que a gente estava falando, história familiar, né? Ter parentes próximos que tentaram cometer o suicídio é um fator de risco. E olha o que isso traz para a gente, o aspecto genético. O suicídio tem um aspecto biológico, genético, independente do transtorno mental de base, né? O comportamento suicida é uma entidade, digamos assim, relacionada a circuitos cerebrais específicos, né? Não à toa existe um medicamento chamado carbonato de lítio que tem uma ação muito eficaz contra as ideias suicidas, né? Independente do transtorno de base. Impulsividade é um aspecto, né? Um aspecto da personalidade do indivíduo que pode estar associado a outros transtornos, por exemplo, TDAH, impulsividade pode ser uma característica central, é um fator de risco para suicídio. Transtornos mentais em geral, como eu já comentei aqui, trauma na infância, né? Experiências traumáticas na infância, abuso diversos, abuso sexual, abuso físico, abuso psicológico, também é fator de risco. Doenças incapacitantes, aqui no sentido mais amplo, não só mentais, né? O indivíduo com um câncer terminal, um câncer avançado, deficiências físicas, enfim, uma série de problemas de saúde, doenças incapacitantes é um fator de risco, pode ser um fator de risco para suicídio. Isolamento social também, isso é um fator de risco importante. Pessoas que têm mais suporte social, mais contato social, digamos, têm um risco menor de suicídio. Não é à toa, por exemplo, em determinados problemas, transtornos mentais, como é o transtorno do espectro do autismo, como são outros transtornos, que o indivíduo tem uma tendência maior de se isolar, uma inabilidade social. A gente realmente incentiva muito, trabalha muito a ideia de que esse indivíduo tem essa flexibilidade, adquira habilidades para se relacionar melhor socialmente, pelo menos formando uma rede mínima de apoio, que é muito importante para a saúde mental. Quem deseja cometer suicídio normalmente não apresenta sinais de que vai tentar, pois o suicida se preocupa que o ato seja bem sucedido e que ninguém desconfie. E aí, isso está certo ou está errado? Isso aqui é falso, e aqui é uma das grandes falácias, um dos grandes mitos que existe sobre suicídio e que você não pode cair nessa cilada. A maioria das pessoas que cometem suicídio, elas de alguma forma deram sinais mais ou menos claros antes de cometerem um ato, né? Nos dias anteriores, nas semanas, nos meses anteriores. Então aqui a gente precisa primeiro estar atento aos sinais, que podem ser verbais, é o indivíduo que verbaliza ideias negativas sobre a vida, o desejo de não existir, questionando sua existência, né? Até mesmo de conseguir falar, né? Sobre vontade de morrer, suicídio, né? Como também outras coisas, o indivíduo que está tomando determinadas atitudes, como se estivesse se despedindo da família, parecendo até que vai fazer uma viagem para muito longe, né? Alguns pequenos sinais que podem estar presentes, mas o fato é que sim, o indivíduo ele dá sinais. E aí quando a gente estava falando numa questão anterior sobre a ambivalência, o suicida
O indivíduo que está adoecido, pensando em suicídio, ele tem uma ambivalência, né? Ou seja, tem um conflito entre viver, querer viver, né? Ter alguma esperança de que a vida, querer viver uma vida melhor, né? Ter esperança que a vida pode melhorar e querer acabar com tudo, querer destruir, querer morrer. E aí a gente precisa estar abordando com as pessoas, né, falar sobre o tema, né, com o indivíduo que está cometido, que é um outro mito comum, de você achar que se falar sobre suicídio você vai estar incentivando a pessoa. Não, pelo contrário, o indivíduo às vezes quando tem oportunidade de falar, ele consegue se aliviar momentaneamente, desabafando o problema dele. Então a gente precisa estar sabendo dessa ambivalência, sabendo desse aspecto, estar de olho nos sinais e tentando realmente ali interferir no processo, né? E aqui uma das polêmicas que aparece nesse tema é o indivíduo que tenta, né, tirar a sua própria vida para chamar a atenção. Ah, não, ele não queria morrer, não, ele queria chamar a atenção do marido, da esposa, do pai, da mãe. E aqui prestar muita atenção, especialmente em adolescentes, porque perceba que o indivíduo que tenta tirar a sua vida, por exemplo, tomando, né, vários remédios, se cortando, enfim, algum tipo de atitude que pode levar a um desfecho fatal, esse indivíduo, ainda que ele tenha uma intenção, que nem ele mesmo perceba, que seja chamar a atenção de alguma pessoa próxima, isso aqui é muito grave, né? O indivíduo ele pode acabar cometendo suicídio sim, mesmo que ele tenha apenas uma intenção de chamar a atenção, e o fato dele tomar uma atitude tão drástica para chamar a atenção é um sinal que ele está adoecido. Isso é uma coisa importante para estar de olho, né? Esse indivíduo precisa ser tratado, precisa ser avaliado. Então a gente não pode, né, desprezar uma tentativa de suicídio por achar que seja para chamar a atenção. Porque todo esse conjunto de fatores está dentro de um processo de adoecimento, de distorção na forma de pensar, de sentir, de ver o mundo, e que pode levar a um desfecho irreversível, que é o suicídio. E assim chegamos ao final do vídeo de hoje, em que eu te falei aspectos importantes sobre o suicídio. Se você gostou desse vídeo, dá o like aqui embaixo, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos, deixa aqui nos comentários alguma dúvida que você ficou sobre esse tema, que eu vou ter o maior prazer em te responder. Até o próximo vídeo.